surgiu, a gente pode chamar de um atendimento de forma estratégica. As empresas começaram a entender que num simples atendimento que antes era passivo, poderia gerar um valor para o cliente a ponto de tornar esse cliente mais fiel e mais valioso para a empresa. E aí esse atendimento passou a ser uma estratégia de negócios. E a gente está falando aqui de sucesso do cliente. Muita gente confunde atendimento, CS. Eu quero fazer uma conexão. Então, o atendimento sempre existiu, obviamente. Tu atende quando tu está fazendo uma venda, tu atende quando tu está atendendo no telefone, quando está no suporte. Tudo isso é atendimento. Existe o atendimento tradicional. O que é o atendimento tradicional? É o atendimento que não gera valor, digamos assim, né? O atendimento tradicional é alguém que recebe uma mensagem e repassa e não resolve. O cliente, ele não gosta disso. Ele passou a não gostar disso. Ele gosta de falar com a pessoa que resolve o problema dele, não só resolve o problema dele, mas que gere valor para ele. Então, aquele atendimento que acontece ainda assim muito, que é o atendimento leve trás, onde a pessoa recebe um chamado, passa para um setor mais técnico, ou enfim, alguém que vai resolver o problema, aí essa pessoa que resolve o problema vai lá e fala para o atendente, fala isso para o cliente. Aí vai o atendente e fala para o cliente, e aí fica aquele leve trás e às vezes a informação se perde no meio do caminho. E aquele atendimento é um atendimento totalmente passivo, né? Que não gera valor para o cliente. Então esse é o atendimento tradicional. É o atendimento que acontece, por exemplo, em muitas agências digitais, enfim, acontece mais do que a gente imagina. E essa forma ela mudou. Existiu o que a gente chama de nova economia, que foi uma mudança do comportamento das pessoas. Com a chegada da tecnologia, as empresas começaram a adotar cada vez mais a tecnologia, e aí o cliente passou a entender que ele não tinha só meia dúzia de empresas para consumir, aquela meia dúzia de empresas que apareciam na TV, ele passou a ver que tinha um mundo, um leque de possibilidades que ele poderia escolher a empresa mais adequada, a empresa que tivesse maior conexão com ele. Então, o cliente passou a ser empoderado. E aí, nesse caminho que o cliente passou a ser empoderado, ele passou a ser mais exigente e ele começou a escolher a empresa que entregava maior sucesso para ele, né? Aí, o que era sucesso para ele? Isso é tudo muito relativo. Então, as empresas passaram a ter que entender o que era sucesso para o seu cliente. E, automaticamente, para que esse cliente ele fosse cada vez mais valioso e fiel a uma marca, as empresas tiveram que fazer com que todos os pontos de contato com esse cliente tivessem um viés de entregar sucesso, entregar resultado para esses clientes que são mais exigentes, e eles vão embora de fato se tu não está te conectando, se a marca não está se conectando com ele, né? Surgiu, a gente pode chamar de um atendimento de forma estratégica. As empresas começaram a entender que num simples atendimento que antes era passivo, poderia gerar um valor para o cliente a ponto de tornar esse cliente mais fiel e mais valioso para a empresa. E aí esse atendimento passou a ser uma estratégia de negócios. E a gente está falando aqui de sucesso do cliente. E muita gente, muitas empresas estão se perdendo nessa implantação, nessa migração, digamos assim, do modelo antigo de atendimento, né, que passou a ser uma estratégia de negócios, uma estratégia para a empresa, que vai ser tão boa para a empresa quanto para o cliente, tem que ser bom para as duas partes, né? O que eu queria acrescentar no que você muito bem explanou aí, é que existem aí, eu diria que pelo menos 3 grandes vetores para o surgimento. E quais foram eles? O primeiro nasceu lá na década de 90, por incrível que pareça, com o marketing de relacionamento. O marketing de relacionamento, o que ele dizia em linhas gerais, né? O negócio não é sair atirando para todo lado, o negócio é identificar quem é o cliente que eu posso agregar valor e vou focar minha artilharia em cima desse cliente, entendendo o que ele quer. Aí começa a surgir esse conceito de fidelidade, né? O importante é ter esse cliente fiel para poder aumentar o que o americano chama de wallet share, que é basicamente quanto que eu consigo extrair do orçamento desse cliente. Esse foi um dos vetores importantes. Um outro vetor importante foi que, como você disse, com a nova economia, começou a surgir tudo com AS no final, né? As a Service.
Então, é Software as a Service, Information as a Service, e por aí vai. As siglas são inúmeras. E o que acontece? Esse modelo é um modelo de subscrição, né, de aluguel, você paga aluguel. Num modelo antigo, onde o cliente ia, comprava um produto, tá com o produto na mão, se gostou, gostou, se não gostou, dane-se, o problema é seu, você não tem que se preocupar com a fidelidade. Mas no momento onde você tem um modelo de subscrição, ou seja, o cliente paga todo mês um pouquinho por esse produto, e a qualquer momento ele pode chegar e falar, não quero mais, surge o chamado churn, né? Churn foi um cara que trouxe aí um conceito na área de prestação de serviços, de telecomunicação, água, luz, e por aí vai, que ele falou, você tem que tomar cuidado com quantas desistências você tem, porque senão seu negócio pode afundar. Então esse foi um outro vetor que as empresas começaram a falar, puxa, eu tenho que cuidar bem do meu cliente, senão ele me dá um pontapé e eu vou perder essa receita que ela é extremamente importante. Né? Senão eu caio na bendita lei de churn aí, que tô com o meu negócio arriscado. Surgiram esses vetores, né? Ou seja, como é que eu faço para cuidar do meu cliente? Principalmente esse cliente que paga todo mês uma quantia para utilizar o meu serviço ou o meu produto. Né? Hoje tem muitos produtos vendidos como serviço. A gente tem café como serviço, a gente tem água como serviço, software como serviço. Aliás, aproveitando, né, eu trabalho hoje na Salesforce, quarta maior empresa de TI do mundo. A nossa solução já nasceu como serviço. Então, já nasceu com essa preocupação de eu tenho que manter o meu cliente fiel. E aí, o que é manter o cliente fiel? É como você disse, eu tenho que entregar para o cliente aquilo que ele espera. Né? Então, assim, se eu não entrego para o cliente algo que ele veja valor, eu vou perder esse cliente. Porque ele vai chegar, não pago mais minha mensalidade, entre aspas, aqui, e devolvo tudo que eu comprei. Então, esse é o grande desafio das empresas hoje, né? Excelente. Segundo o livro do Lincoln Murphy, né, toda essa questão, aonde surgiu o sucesso do cliente, né, fala de algumas correntes, e aí é mais forte que tenha surgido lá numa das maiores crises da Salesforce, 2004, acho que 2005, aonde teve um ano que mais ou menos 94% de todos os clientes que assinaram naquele ano, no final do ano, deixaram de usar o produto ou serviço. E aí tem todo esse surgimento, assim, dessa história. Tu, como um profissional, né, que está aí há um bom tempo dentro da corporação, isso é claro dentro da empresa? Existe essa história mesmo? Olha, eu não sei sobre esse fato. Realmente eu não tenho informação. Eu entrei na Salesforce em 2016. O que eu sei é que desde que eu entrei, o que se diz, nós temos 4 valores principais. O primeiro deles é o trust, que é a confiança, ou seja, o cliente tem que confiar na gente. E tanto que a Salesforce tem um site, que é trust.salesforce.com. Se houver qualquer problema de instabilidade, a Salesforce é a primeira a avisar que houve esse problema. Então, a confiança é algo extremamente importante. Eu costumo dizer sempre que o problema não é ter um problema. O problema é você não ter transparência em relação ao problema que ocorreu, porque você perde a confiança. O segundo valor fundamental é o Customer Success. E isso diz a lenda que o Mark inaugurou quando ele fundou a Salesforce. Depois a gente tem a questão do Equality, que é tratar todo mundo de forma exatamente na medida com que tem que ser tratado. A gente tem várias iniciativas nesse sentido. E o quarto valor é realmente você ter a inovação. Então, esses são os 4 valores. Então, quando você me fala assim que ocorreu isso lá atrás, eu não tenho ciência disso. Mas nós somos muito cobrados e o departamento de Customer Success na Salesforce é chamado de CSG, Customer Success Group. Ele é um dos maiores dentro da Salesforce e ele tem, inclusive a parte de renovação faz parte desse departamento, para você ter uma ideia como estas variáveis estão atreladas, né? Ou seja, o sucesso do cliente com a renovação do contrato. Não é a área comercial que é responsável pela renovação, é a área de Customer Success. Show. Matou minha curiosidade.